Boa tarde, pessoal. A nossa segunda palestra na nossa Semana da Matemática vai ser ministrada pela Noemi Zerac. A Noemi se graduou em matemática aqui na UFJF e está terminando o mestrado na nosso mestrado acadêmico. Tá? A Noemi vai falar para a gente sobre a aplicação do cálculo de ordem arbitrária à epidemiologia. É com você, Noemi. Oi, pessoal, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, fiquei muito honrada. Peço perdão desde já se tiver algum erro nos slides, que eu tive que preparar um pouquinho correndo, e também se precisar alguma coisa me interromper, é só levantar a mão ou mandar alguma mensagem, certo? Bom, como a professora Valéria falou, vou falar um pouquinho da aplicação do cálculo de ordem arbitrária à epidemiologia. Para começar, a gente precisa, de um apanhado geral do que é esse cálculo de ordem arbitrária. E, para tanto, precisamos saber onde que a gente está. Bom, o cálculo fracionário ou cálculo fracional, há uma certa briga aí sobre o nome correto em português, ele tem mais de 320 anos, porque considera-se que houve uma troca de correspondências entre Leibniz e L'Hopital em 1695. Há também uma certa dificuldade aí na correspondência exata, se foi mesmo entre Leibniz e L'Hopital, mas essa é a versão mais aceita. E nesses mais de 320 anos, nós tivemos grandes avanços por Liouville, que é considerado o pai do cálculo fracionário. Ele trabalhou mais de 40 anos ininterruptos em cálculo fracionário. Temos Riemann, temos Grunau, Plitnikov e vários outros matemáticos muito importantes para a fundamentação das bases do que hoje a gente conhece como cálculo fracionário. Temos o Mittag-Leffler, que foi o criador da função de Mittag-Leffler, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Temos aqui também o Caputo, que em 69 criou uma derivada de ordem arbitrária que leva o seu nome. É interessante que o Caputo está vivo até hoje, salvo erro, tem 95 anos. Inclusive, aqui no primeiro congresso online de cálculo fracionário que ocorreu ano passado, ele fez uma palestra de abertura e foi muito emocionante, É uma lenda viva no sentido verdadeiro da palavra. Porém, apenas após 1974, que foi lançado um livro inteiramente sobre cálculo fracionário e teve uma conferência inteiramente dedicada ao cálculo fracionário. A partir daqui, foram publicados vários e vários artigos sobre o tema. E em 2015, no Brasil, foi publicado o primeiro livro em língua portuguesa exclusivamente sobre cálculo fracionário, aqui dos professores Edmundo e Rubens. E a gente está aqui na parte mais grossa da seta, no qual o cálculo fracionário está numa expansão muito rápida. Ele vem sendo aplicado em muitas áreas, como biologia, engenharia, física, e como a gente vai ver, ele merece também algumas atenções no que diz respeito a alguns cuidados que a gente precisa ter em mente quando a gente quer usar o cálculo fracionário. O título da minha palestra é Cálculo de Ordem Arbitrária e não Cálculo Fracionário, porque eu quis chamar a atenção que fracionário aqui não quer dizer fração, não tem nada a ver com fração. São ordens arbitrárias, não são ordens que são frações, não precisam ser números racionais. Porém, esse é o nome que ficou, em inglês Fractional Calculus, então o cálculo fracionário é o nome mais conhecido, porém eu coloquei o título da palestra assim só para a gente se lembrar de que a gente não está tratando aqui de frações, certo? Bom, as principais definições. Aqui nós temos a integral de Riemann-Liouville de uma ordem arbitrária alfa, sendo alfa, por exemplo, um real maior do que zero. Nós temos a integral de ordem arbitrária dada por essa expressão. Talvez, à primeira vista, pareça um pouco criativo demais, Alguém inventou uma expressão para essa integral, mas não. Ela, na verdade, é simplesmente uma generalização da integral iterada de ordem inteira n.
A integral inteirada de ordem inteira n, ela pode ser construída por uma convolução das funções chamadas funções de Galfand-Love, com a função que se está querendo integrar, e só foi feita uma generalização desse tipo de convolução para uma ordem arbitrária qualquer alfa. E foi criada, né, a integral de Riemann-Liouville, tal como vemos aqui. A derivada de Riemann-Liouville em intervalos finitos também, né, para essa mesma ordem alfa arbitrária, ela é dada como a integral de ordem inteira n a derivada de ordem inteira n da integral de ordem arbitrária n menos alfa, o que culmina nessa expressão aqui que nós vemos à direita. Já a derivada de Caputo, ela é dada por esses dois operadores trocados, né? Temos a integral de ordem n menos alfa da derivada de ordem n, o que culmina nessa expressão aqui à direita. Nós temos essa relação entre as duas funções, a derivada de os dois operadores, né, a derivada de Riemann-Liouville e a derivada de Caputo, e essa condição vale sob algumas considerações especiais da função f, né? Ela não vale em todos os casos, isso é bastante importante a gente considerar também, porque a derivada de Riemann-Liouville, ela tem umas certas dificuldades aí com relação a umas singularidades, mas se f, por exemplo, está no espaço das funções com n menos uma derivadas absolutamente contínuas, então vale essa relação entre as duas definições. Então, para a gente usar essa relação, primeiro já é dado como hipótese, né, que existe essa derivada aqui do segundo membro e que, em particular, esse polinômio de Taylor aqui tem que existir. Bom, então, as atenções que eu falei, né? O que a gente precisa ter em mente antes de sair utilizando ordens arbitrárias em vez das ordens inteiras? Bom, talvez a primeira característica que é um pouquinho comum, né, no cálculo fracionário é justamente termos diferentes definições. Eu citei as duas principais, Caputo e Riemann-Liouville, mas existem muitas mesmo, muitas que eu, inclusive, nem conheço. Cada hora aparece uma definição diferente. E mesmo nessas aqui, que são as duas talvez mais utilizadas na literatura, já há algumas diferenças acentuadas. Por exemplo, a derivada de Riemann-Liouville de uma constante não é zero, mas a de Caputo é. Um outro exemplo é o da inversão, né? Essas fórmulas de inversão, DI é a identidade, essas fórmulas elas valem com diferentes hipóteses para F em cada definição. Por exemplo, para essa função aqui, essa função dada por menos 1 sobre raiz de πt, mais 2 raiz de t sobre raiz de π. Essa função ela está no espaço L1, de um intervalo AB, mas ela não está no L infinito. Nessas hipóteses, no qual a função pertence a L1, mas não pertence ao L infinito, a fórmula de inversão ela vale apenas para o caso Riemann-Liouville, não vale para o caso de Caputo. Então, os espaços das funções, né, essas partes mais duras de análise funcional, são muito importantes quando a gente está lidando com os teoremas do cálculo fracionário. Isso é uma primeira coisa que a gente tem que ter atenção, porque existem resultados que valem apenas para uma classe mais específica de funções. Bom, eu coloquei aqui essas relações que elas determinam os teoremas do valor médio para as derivadas de Riemann-Liouville e de Caputo, respectivamente. E esse x, né, é algum ponto entre o a e o x. A principal diferença entre esses resultados e os correspondentes de ordem inteira é que esses aqui eles são não locais. Vocês repararam que quando a gente deu as definições das integrais e das derivadas, nós colocamos um azinho aqui embaixo que corresponde ao ponto inicial da integral, né? E esse azinho, ele vai aparecer aqui nos teoremas do valor médio. Ele é o ponto que é considerado como o ponto inicial a partir do qual nós vamos considerar toda a memória, né? O cálculo fracionário, ele tem o efeito memória, ele é não local, ele considera tudo o que acontece a partir de um ponto que você escolhe como seu ponto inicial, nesse caso aqui o azinho. Então, os teoremas do valor médio, eles também são não locais. O teorema do valor médio
na função, na derivada de ordem inteira, né? Ele é local, ele vale para qualquer intervalo que você pegar. Você pode ter começado, por exemplo, um PVI, né? Você pode ter começado ele lá no ponto zero, mas você pode usar o teorema do valor médio lá no intervalo 1, 2, por exemplo. Aqui não. Aqui, os teoremas do valor médio, eles dependem do ponto inicial que você considerou para o seu problema. E por que eu estou falando isso com tanta empolgação? Porque isso implica que não vale mais o corolário do teorema do valor médio que a gente gosta tanto de usar, que é o que o sinal da derivada, né, vai indicar se ela é monótona, crescente ou decrescente. Eu acredito que todos aqui já tenham, pelo menos, feito cálculo 1 ou pré-cálculo, e uma das primeiras coisas que a gente aprende, né, se a função tem derivada positiva em todo ponto, ela é monótona crescente. Se ela tem derivada negativa em todo ponto, é monótona decrescente. E isso não vale mais aqui no caso do cálculo fracionário. Então, isso aqui que está em marrom, que está até com um xizinho, não é verdade para grande parte das funções. Isso é um problema, existem alguns artigos, a gente tem até uma pasta na qual a gente separou alguns artigos que usam esse corolário para situações de ordem arbitrária, e isso causa alguns problemas, causa alguns resultados até um pouco difíceis de serem explicados. Bom, mas então vamos a um exemplo, né? Um exemplo bastante simples. Essa função polinomial aqui. A gente toma um alfa qualquer entre 0 e 1, e nós temos as fórmulas, né, da derivada de Caputo para funções potenciais, né, da qual dá para tirar a derivada das funções polinomiais. E usando essa fórmula, vocês podem tentar depois, isso vocês encontram facilmente em qualquer livro de introdução ao cálculo fracionário. Nós conseguimos essa expressão para a derivada de ordem alfa de Caputo, né? E vocês podem reparar, depois de fazer algumas continhas, que essa derivada, ela é sempre positiva, né? Sempre não negativa, e positiva mesmo, no interior de um intervalo t de alfa para um certo epsilon maior do que zero. Então, existe, né, um intervalo t de alfa para cada alfa, no qual essa derivada ela é positiva entre o 0 e o 3 menos raiz de 3 sobre 6, mais epsilon com epsilon maior do que zero, né? Então, ela é positiva no intervalo maior do que aquele de 0 a 3 menos raiz de 3 sobre 6. Porém, o y ele possui um máximo local aqui no 3 menos raiz de 3 sobre 6. Nós temos aqui o comportamento da função y. Vocês observem que a partir aqui do 3 menos raiz de 3 sobre 6, y decresce. Aqui nós temos as derivadas de y para alfa igual a 0,6, e nós temos aqui a derivada tradicional em azul. Vocês observem que ela vai para o negativo aqui, no 3 menos raiz de 3 dividido por 6. Ou seja, a partir daqui, a função começa a decrescer. Porém, vocês observem que em todo esse intervalo daqui até aqui, nós temos a derivada de Caputo de ordem 0,6, nós temos ela positiva. Ou seja, temos a derivada positiva em um intervalo no qual a função não é monótona. Como esse exemplo, existem vários outros com funções simples, como funções exponenciais. Então, isso já é um alerta, né, para deixar bem claro desde o começo, que o sinal da derivada ele não vai indicar mais um comportamento monótono. Outra coisa que a gente precisa tomar cuidado é que, às vezes, a não negatividade ela não é preservada. Por que a gente precisa tomar cuidado com isso? Às vezes a gente está trabalhando com um modelo no qual a solução só faz sentido nos números positivos, né? Às vezes a solução tem que ser alguma coisa, alguma medida aí do mundo real que precisa ser positiva, né? E nós não podemos simplesmente substituir a ordem das derivadas e achar que tudo vai ficar bonitinho igual antes. Porque nesse caso aqui, por exemplo, desse PVI, a solução para o PVI de ordem inteira é essa aqui, e a solução para o PVI de ordem meio, aqui no caso de Caputo, a maioria dos exemplos eu estou dando com Caputo, mas valem também para Riemann-Liouville com algumas mudanças. A solução é essa aqui, e ela não é não negativa. Vocês podem ver que a solução, né, do PVI ordinário, ela está acima do zero o tempo todo,
mas a do PVI fracionário passa um pouquinho aqui abaixo do zero nesse intervalo. Então, a gente precisa de outras ferramentas para estudar o problema, né? Nós não podemos pegar a teoria do cálculo de ordem inteira e simplesmente trazer para o que a gente quer usar no cálculo de ordem arbitrária. Algumas coisas não valem, então a gente tem que reformular ou tentar arranjar outras ferramentas, né, para provar o que a gente quer. Bom, voltando a falar da não localidade, eu já falei quando falei do teorema do valor médio, mas isso implica também que todo o passado ele deve ser levado em consideração. Como assim? Nos sistemas dinâmicos, né, que são talvez uma grande classe aí dos PVIs que a gente considera, principalmente em modelagem, se você parar a solução num ponto e você começar a modelagem com aquela condição inicial, você vai continuar na mesma solução, né? Acontece que nos modelos de ordem fracionária, eles são não locais, então isso não vale mais. Duas equações com a mesma condição naquele ponto, só que com passados diferentes, elas levam a resultados diferentes no futuro. Como assim? Vamos colocar aqui um exemplo bastante simples. Esse PVI, na derivada de Caputo, ele tem essa solução. Nós começamos aqui no ponto zero, né? Demos a condição inicial que y0 igual a zero, e temos aqui essa solução. Se a gente considerar essa solução no ponto 5, a gente vai obter essa condição inicial. Só que se você resolver esse outro PVI, começando em 5, você não vai obter a mesma solução. Observe que se o alfa for 1, sim, dá certo, isso aqui é igual a isso. Por quê? Porque para alfa igual a 1, nós temos, né, que a trajetória não muda se considerarmos o ponto inicial. Mas para alfa diferente de 1, isso vai mudar. Para Riemann-Liouville ainda fica um pouco mais complicado, né? A solução aqui, as condições iniciais, elas não podem ser tomadas como no caso de ordem inteira. As condições iniciais no PVI em Riemann-Liouville, elas são tomadas com uma integral de ordem arbitrária também. E o caso é um pouco pior, porque vai depender aqui de uma outra constante gama que a gente não tem, né? Que vai depender das condições do problema. Mas nós temos, então, aqui nessas figuras, o que acontece com a solução, né, daquele PVI. Se você para no ponto 5, aqui é para Caputo, você tem a solução em vermelho. Você parou aqui no ponto 5 e começou a solução de novo, a trajetória muda, a solução vai mudar. Aqui em Riemann-Liouville, nós escolhemos dois valores para gama, né? Aqui nós temos a solução, que nesse caso aqui é a mesma, a solução começando em 0 é a mesma, porque a função vale 0 nos dois casos, a solução é a mesma aqui nesse caso. Mas se a gente parar aqui no ponto 5 e começar, nós vamos ter soluções descontínuas no 5, porque a Riemann-Liouville, como eu disse, tem um problema difícil aí de singularidade. Vamos ter soluções descontínuas aqui em 5 e que não seguem a mesma trajetória da solução original. Então, o passado dos processos, ele é muito importante na modelagem de ordem arbitrária. Isso é um pouco difícil, porque às vezes a gente não tem dados anteriores ao ponto inicial. Mas também é muito interessante, porque às vezes realmente, né, uma característica do mundo real que o passado dos processos realmente importa. Bom, vou lembrar aqui também que os pontos extremos, eles não ocorrem mais quando a derivada se anula, tá? Então, a procura pelos pontos extremos não é fácil. E, embora com a derivada de Caputo os equilíbrios sejam os mesmos do caso inteiro, né? Você encontra eles igualando o lado direito a zero, a região de estabilidade, ela muda. Um exemplo é o modelo CIR em dinâmica vital, que a gente vai voltar daqui a pouco nele, mas só aqui para dar um exemplo, que essa trajetória em azul mais escuro, a mais externa, é a trajetória para alfa igual a 1, modelo clássico, com ordem inteira. Vocês veem que aqui nós temos o pico, né? E vocês veem também que o S é monótono. E que o equilíbrio é esse aqui, dado por S infinito, que existe lá no artigo original do modelo CIR, um cálculo para esse S infinito e infinito. Então, nós temos aqui
esse equilíbrio, S monótono e esse ponto de pico. Se vocês verem essas órbitas aqui, essas trajetórias formadas para alfa menor do que 1, vocês vão ver, primeiro que o S não vai ser monótono, isso é um problema que a gente vai voltar daqui a pouco, o S está dando essa voltinha, né? Vocês vão ver que o ponto de pico, ele não segue mais a linha na qual a derivada de I se anula, e vocês vão ver também que o equilíbrio muda, né? A gente vai retomar esse exemplo e vamos aproveitar o gancho para falar agora um pouquinho do modelo CIR, né? Bom, o modelo CIR ele foi introduzido em 1927 por Kermack e McKendrick de uma maneira fantástica. Geralmente a gente só conhece esse modelo aqui, esse diagrama, né? É um diagrama simplista, até porque a derivação matemática deles foi muito profunda. Mas, para a gente ter uma ideia, né, nós temos aqui a caixinha dos suscetíveis, dos infectados e dos recuperados, ou removidos, né? Removido seria mais certo, porque a pessoa pode ser removida por falecimento ou por recuperação. Então, nós temos aqui, né, um modelo compartimental, dividimos a população em 3 compartimentos, mutuamente excludentes. Nós temos aqui beta, né, como a taxa de infectividade, gama como a taxa de remoção. Para o modelo simples, sem dinâmica vital, nós temos essas 3 equações para as derivadas de S e R. E nós temos também, reparem que a população é constante, né? Eles consideraram essa hipótese até uma 4ª equação do modelo CIR, né? Só que ela não precisa aparecer, porque a gente já sabe que é constante, porque a soma das derivadas dá 0. Bom, então nós ficamos animados, né, para colocar efeito memória aí no modelo CIR, vamos ver o que acontece. Vimos em vários artigos esses 2 tipos de modelagem. O primeiro, ele só troca a ordem das derivadas aqui do lado esquerdo por uma ordem alfa, mantém os mesmos parâmetros. Existe um outro tipo também, perdão. Existe um outro tipo também que eleva os parâmetros alfa para corrigir as unidades. Por quê? Porque nessa modelagem aqui, as unidades do lado esquerdo elas vão ficar tempo a menos alfa, enquanto o lado direito vai continuar tempo a menos 1. Para fazer essa correção, alguns elevam os parâmetros a alfa ou multiplicam por uma constante de tempo, de maneira que a unidade fique equilibrada. E também existem aqueles que usam ordens diferentes em cada compartimento. Então, vamos usar ordens diferentes? Vamos ver o que acontece. Bom, o que acontece é que se a gente colocar ordens diferentes em cada compartimento, podemos usar Laplace aqui e depois Laplace inversa para obter essa equação, ou seja, a população não se mantém. A população N, ela não se mantém igual a N0, ela depende também dessas integrais que só vão se anular com certeza se as ordens forem iguais em cada compartimento. Nós temos aqui um exemplo, né? Aqui é o modelo dos pais, um modelo com todas as ordens iguais a 1. Nós temos aqui um exemplo com ordens diferentes, nós vemos a população mudando, só que isso é muito estranho porque a gente não considerou dinâmica vital, nem migração, nem nada. Então, as pessoas não poderiam sumir ou aparecer do nada, né? Então, perde o sentido epidemiológico da construção. Então, voltamos, né, às ordens iguais para cada compartimento. Só que, será que mesmo se a gente considerar as ordens iguais, as propriedades mais fundamentais do modelo, será que elas são mantidas? Só para tirar a dúvida, primeiro com Riemann-Liouville, nem se as ordens forem iguais, a população não é mantida, como vem nesse exemplo aqui. Então, é melhor a gente ver o que acontece com Caputo mesmo. Dessa vez, a população é mantida, porque, como eu lembrei antes, a derivada de Caputo de uma constante é 0. Então, dessa vez, né, a derivada ali da soma dos compartimentos é 0, a população é constante, tudo bonitinho. Só que olha que estranho, o S e o R não são monótonos. Por que isso é estranho? Porque eu não considerei dinâmica vital. O S só perde gente, ele perde gente do S para o I. Ele não está recebendo pessoas de nenhum lugar. E o R, ele só recebe, ele recebe pessoas do I e não perde para nenhum lugar. Então, como que o S e o R podem não ser monótonos? Bom, a questão, então, é que isso de substituir as ordens inteiras por ordens arbitrárias
faz com que a noção de fluxo seja perdida. Vocês devem ter estudado, né, no ensino médio, a derivada no ensino médio não, em física 1 ou em pré-cálculo, né, a derivada de ordem 1 é a velocidade, a derivada de ordem 2 é a aceleração, né? E vocês achariam muito esquisito se alguém pegar um sistema de ordem 1, trocar as ordens por ordem 2, corrigir as unidades e falar para vocês que aquilo ali vale, né? Tem o mesmo sentido. E isso é esquisito porque a velocidade ela não é a mesma coisa que a aceleração, mesmo se você multiplicar por uma constante de tempo, se você elevar a 2, enfim, vai perder, né, o sentido. E da mesma forma, embora a gente não tenha nomes bonitinhos para isso, né, se alfa é meio, isso é a velocidade, sei lá o quê. Enfim, nós não temos nomes bonitos, ainda mais porque são infinitas possibilidades, só entre 0 e 1 tem infinitos números reais, né? Então as possibilidades são infinitas, mas cada uma tem um significado. Então, a ideia de fluxo, né? Lembra das caixinhas? Tínhamos um fluxo de S para I, um fluxo de I para R. A ideia de fluxo é perdida quando a gente faz isso. Então, coisas estranhas acontecem, como S e R são não monótonos. Mas de onde está vindo essas pessoas que estão alimentando S? De onde para onde estão saindo as pessoas que estão deixando R? Isso é esquisito. Então, voltando aqui, né, temos que tomar cuidado com aquele teorema do valor médio que não existe mais, SR não vão ser monótonos nesse caso. Aqui também eu coloquei 2 referências de lugares que têm demonstrações, outros contra-exemplos, né, para esse corolário. Conforme eu disse que eu ia voltar a essa figura, né, também os pontos de equilíbrio não são os mesmos, né, eles são os mesmos, mas a região de estabilidade muda, os extremos não acontecem mais quando a gente iguala a 0. E como podemos ver aqui, né, o S não é monótono, como vimos, o R também não. Bom, temos também outras estranhezas, que é o caso da auto-interseção, né, da trajetória, e, incrivelmente, em grande parte do plano, as trajetórias estão indo para o γn sobre beta, que seria para ser o ponto de pico, né, mas elas estão indo para lá como ponto de equilíbrio. Na verdade, é até bacana, né? Uma nova teoria, então ela tem novas características, isso é muito válido. A questão é o que isso significa? Se não é mais fluxo, é o quê? Né? Por que aquela ordem lá sendo 0,8 ela parece que ajeitou melhor a curva, então eu vou usar ela, ok, mas por quê? Quando o Kermack e McKendrick fizeram o modelo, eles construíram ali do zero, né? Eles construíram toda uma argumentação. E será que né, é uma coisa um pouco diferente? Nós não, falando, né, do meu ponto de vista pessoal, a gente não se sentiu à vontade com essa troca tão grande de significados, até porque nós não conhecemos o novo significado e não encontramos na literatura. Até que a gente encontrou um outro tipo de construção de modelo de ordem arbitrária que nos satisfez porque ela foi feita passo a passo e as derivadas surgiram dentro da construção e não simplesmente foram inseridas de maneira artificial. Antes de apresentar, eu peço perdão pelo slide estar em inglês, não deu tempo de traduzir, mas antes de apresentar esse outro tipo de construção, vou falar um pouquinho sobre as funções de Mittag-Leflé. Eu já citei, né, o Mittag-Leflé. As funções de Mittag-Leflé são dadas por essa série de potências. A função clássica, que foi a criada por Mittag-Leflé, ela só tem um parâmetro. É como se ela fosse essa aqui com esse ρ e esse beta iguais a 1. E as mais utilizadas são a de 1, 2 ou 3 parâmetros, né? Onde esse ρ é esse símbolo aqui definido, né, por essas funções gama. Essas funções de Mittag-Leflé, elas são lindas porque elas generalizam muitas outras funções. Elas generalizam a exponencial, se a gente considerar alfa igual a beta igual a 1, se considerar todos, né, os 3 parâmetros iguais a 1, vai ser a exponencial.
Dependendo ali dos parâmetros que você considerar, você consegue seno e cosseno trigonométricos, seno e cosseno hiperbólicos. Então, você consegue uma grande gama de funções e ela tem muita flexibilidade, então ela é muito importante realmente no cálculo fracionário. Inclusive, ela é conhecida, né, como a rainha das funções especiais do cálculo fracionário. Bom, mas como que uma derivada fracionária ela pode surgir com uma construção passo a passo? A gente apresentou aqui nesse artigo uma derivação física, na qual a gente segue os passos aqui de Angstman e Henry McGann, que são pesquisadores da Austrália. Eles, para construir esse modelo, eles utilizam passeios aleatórios de tempo contínuo e leis potenciais de dependência do tempo. A gente vai falar um pouquinho mais. Baseadas todas nas distribuições de Mittag-Lefler. Então, a derivada de Riemann-Liouville, ela aparece naturalmente durante a construção, ela não é inserida artificialmente, ela aparece de maneira significativa. Aqui, do lado direito, acho que o lado esquerdo continua com a derivada inteira. E o modelo é dado, né, por esse sistema. Aqui esse gama é a dinâmica vital, nascimento, morte natural. Esse ômega é algo chamado infectividade extrínseca, que é a infectividade da pessoa de acordo com o ambiente, né, de acordo ali com as medidas de contenção, de acordo com alguma coisa, alguma mudança de fora, né. Esse θ, ele é a probabilidade da pessoa sobreviver, essa sobrevivência relacionada à morte natural, né, dela não morrer de morte natural. Esse beta, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né, são as ordens arbitrárias aqui, o beta e o alfa. Se o beta e o alfa são iguais a 1 e essas funções todas que eu falei são constantes, a gente tem o modelo CIR original, modelo CIR dos pais, né? Então, isso realmente é uma generalização. Nesse artigo, a gente revisitou o trabalho dos autores, né? Nós começamos a discussão sobre o número de reprodução e usamos otimização para aplicar os modelos a alguns dados da pandemia de Covid-19. A gente nota aqui que se a gente somar essas equações, temos a derivada de n igual a zero, ou seja, a população aqui permanece constante, mesmo que as ordens sejam diferentes. Esse sentido permaneceu justamente porque o modelo foi construído, né, passo a passo. Mas de que maneira que ele foi construído? Bom, eu adoraria, mas a gente não tem tempo aqui de explicar com detalhes. Sugiro que vocês deem uma olhadinha nos artigos que eu citei, se for interessante para vocês. Fazendo rápidas considerações, o primeiro passo é considerar que o fluxo para o compartimento infeccioso I, né, esse fluxo no tempo t, ele é definido aqui por Q mais IT, é dado por essa integral recursiva. É importante notar que para não ter aquele problema da má definição do ponto inicial, a gente considerou o ponto inicial como menos infinito, então, né, pegou o passado inteiro. Essa integral recursiva, ela tem aqui a taxa de infectividade sigma, que é o produto de duas taxas de infectividade, a extrínseca, que eu já falei que é o ômega, e a ρ, que é a intrínseca. Ela depende da idade da infecção. Por exemplo, se uma pessoa foi infectada no dia 3, esse telinho é o 3, e ela ainda está infectada no dia 5, esse T é o 5. Então, a idade de infecção dela é 5 menos 2. Qual infecciosa ela é com 2 dias de infecção? Então, isso aqui é o que depende da pessoa, a infectividade intrínseca, e isso é a infectividade extrínseca, que depende do ambiente, das medidas ali de contenção, essas coisas. Essa função φ grande é a função de permanência no compartimento infeccioso, ela é o produto das funções φzinho e θ. Esse φzinho é a função de permanência por parte da doença também, né? Ela é a probabilidade da pessoa não ter se recuperado nem morrido pela doença com uma idade de infecção ter menos telinha. Enquanto essa θ eu já falei que é a probabilidade da pessoa não ter falecido de morte natural mesmo, dado que ela estava infecciosa desde telinha e que ela ainda está viva inteira. A ideia, né, como eu falei, é considerar que essas funções φzinho e ρ, elas são funções segundo Mittag-Lefler, de maneira que a probabilidade de permanência no compartimento infeccioso siga uma distribuição de Mittag-Lefler. Então, nós temos aqui as definições desse ρ e desse φzinho.
A função beta, ela não tem muito mistério, ela é construída a partir da taxa de dinâmica vital gama, e essa função aqui, a ômega, ela é muito legal, porque ela não tem uma fórmula fechada para ela, então ela é um caminho fantástico para que a gente estenda o modelo a alguns outros casos, né? A gente já fez testes com ômega constante, por exemplo, com um ômega com decaimento exponencial, oscilatório, entre outros. Aqui a gente tem imagens, né, de exemplos das funções φzinho e ρ. Nós podemos observar que a probabilidade, né, de permanência no compartimento infeccioso, que é a φzinho, ela diminui conforme o tempo, que é normal, né? Quanto mais tempo a pessoa está infecciosa, é mais provável que ela uma hora vai deixar de ser, né? E também a função ρ, que é a infectividade intrínseca, ela sendo nesse perfil, ela está querendo dizer que no primeiro momento, né, no momento da infecção, a pessoa tinha maior, como diz aí no Covid, né, maior virulência, né, eu não entendo desses termos não, mas é como se ela tivesse, né, a infectividade máxima, e isso vai decrescendo ao longo do tempo. Nem todas as doenças têm esse perfil de infectividade intrínseca. A Covid, por exemplo, ela tem um perfil semelhante a esse, mas ela tem uma levantadinha aqui no começo para depois começar a cair. Mas essas ideias, elas se adequam a muitas doenças, elas dão para ter uma aplicação bem ampla. Então, só para fechar essa apresentação do modelo, algumas considerações importantes. É que a equação de I, que é a equação mestre, a partir da qual o modelo é construído, as técnicas de transformada de Laplace, elas são muito úteis em toda a construção, vocês podem ver se forem acompanhar as contas. O modelo é construído passo a passo, como já falei. As derivadas do lado esquerdo, elas são de ordem inteiras, as de ordem arbitrária aparecem cravadas aqui no lado direito. E o tempo de espera de um indivíduo no compartimento infeccioso segue uma distribuição de Mittag-Leffler relacionada ao alfa, enquanto o parâmetro beta está relacionado à função de infectividade intrínseca. Então, aqui, embora seja um pouco difícil, mas nós pelo menos temos uma ideia do que as ordens arbitrárias estão significando nesse modelo. Bom, alguns resultados, né, que a gente ofereceu para esse modelo, estendendo os resultados do artigo dos australianos, né, nós mostramos a positividade dos compartimentos e das derivadas de ordem arbitrária, e nós mostramos, portanto, também que no caso limite, no qual não há dinâmica vital, no caso limite no qual gama está indo a zero, nós temos o S e o R monótonos. E isso faz sentido, era isso que a gente queria, porque sem dinâmica vital, o S só perde e o R só recebe. Nós temos aqui esse exemplo, né, no qual gama igual a zero, nós temos as curvas de S e R monótonas. Sobre os números de reprodução, não é muito simples, vocês viram, né, ali a definição do modelo, não é muito simples extrair os números de reprodução dali. O artigo principal, ele apresenta a construção do R0, né, do número básico de reprodução, e sob essa base nós construímos também o número de reprodução num tempo qualquer, né, T', obtendo esse resultado. Só que nessas construções a gente desconsiderou a variação da quantidade de suscetíveis ao longo do período infeccioso do indivíduo. E essa hipótese, ela faz muita diferença nos cálculos. A gente verificou nas simulações que ela faz muita diferença realmente. Então, nós propomos também o que a gente chamou aqui de números de reprodução S-variáveis. Eles são dados de maneira integral, porque o S ele não sai, ele não está sendo considerado constante ao longo do período infeccioso. A fórmula é um pouquinho feinha, né, eu admito, e aqui para o R0, né, para o número básico de reprodução S variável, a gente vai começar essa integral em zero. E nesse caso, né, o número de reprodução básico, ele considera que só um infeccioso, né, a doença no início, quando uma pessoa infectada é colocada numa população completamente sucessiva.
Esses números de equilíbrios S-variáveis, eles parecem estar um pouco mais adequados com o que a gente espera nas simulações, né? Os valores parecem estar um pouco mais adequados, mas é interessante notar que, né, o modelo é não local, de maneira geral, o pico dos infectados ele não ocorre mais, nem quando esse R é 0, é 1, perdão, nem quando esse R, essa variável é 1. Então, não existe mais aquilo, né, do número de reprodução C1 diretamente no pico. Pelo menos por enquanto. Sobre os pontos de equilíbrio, a gente, se esse ômega estrela é o limite do ômega, e esse ômega estrela é maior do que 0, nós conseguimos, né, se ele também satisfaz esse critério, nós conseguimos um equilíbrio endêmico e temos um equilíbrio trivial, que é o livre de doença, né? Se o ômega é constante, ou seja, se ele é ômega estrela em todo o tempo, esse critério de viabilidade do equilíbrio endêmico, ele pode ser reescrito como R0 maior do que 1. Tem aí uma semelhança, né, com o modelo inteiro. Nesse caso também, o S estrela do estado endêmico é N sobre R0. Então, o R0 tem uma relação essencial, né, com o tamanho final da infecção, o que era esperado. No caso, o limite sem dinâmica vital, ocorre uma curiosidade interessante quando alfa é igual a beta, porque nesse caso, a solução ela se aproxima do equilíbrio do modelo inteiro, do equilíbrio dos pais, como a gente fala, né? E isso pode ser provado apenas a velocidade na qual a trajetória é percorrida que muda. Nós temos aqui esse ponto em vermelho, é o equilíbrio do modelo clássico. Nós temos aqui uma trajetória para alfa igual a beta igual a 0,7, nós vemos que ela vai para o ponto de equilíbrio do modelo clássico, só que quando alfa é menor que beta, né, alfa é diferente de beta, nós temos que o S vai para 0. A estabilidade, né, a análise de estabilidade, ela é bastante complicada, porque tem aquelas derivadas ali encravadas no lado direito, né? Os autores originais, eles acreditam que o equilíbrio livre de doença é estável quando o R0 é menor do que 1, e o endêmico quando o R0 é maior do que 1. As simulações, elas parecem validar essa hipótese, mas nós quisemos, né, ir um pouquinho mais a fundo e ver até onde a gente conseguia provar. Então, a gente conseguiu esses dois teoremas, que eles só são válidos por enquanto para beta igual a 1, mas realmente, nesse caso, é possível provar, né, que o equilíbrio livre de doença é assintoticamente estável se isso é satisfeito, enquanto o endêmico vai ser assintoticamente estável quando essa desigualdade for satisfeita, né? Nós colocamos aqui também, né, as comparações entre os valores de R0, R0 S variável, R no pico e R S variável no pico. Nós notamos aqui que o valor de R no pico é grande nessa primeira definição, mas aproximadamente 1 na definição S variável. Então, nós acreditamos que isso tem algum sentido, porque uma pessoa, né, ela deve infectar no máximo uma outra pessoa para que a doença comece a decrescer, né? Nós temos esse exemplo também no qual o ômega estrela é 0, porque temos um decaimento exponencial, então o ômega vai a 0. Nesse caso, só o equilíbrio livre de doença que existe, né, e que é estável. Bom, para implementar essas figuras que eu já mostrei, nós utilizamos uma discretização baseada no esquema L1, e implementamos em MATLAB, né, a ordem de convergência para a derivada de ordem 1 menos alfa é 1 mais alfa. E no caso nos quais a gente fez alguma otimização com dados reais, nós utilizamos o algoritmo FDIPA, né, como eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas antes eu queria só fazer 2 últimos comentários sobre o modelo em si. Um é que pelo comportamento assintótico das derivadas de Riemann-Liouville no terminal inferior, nós temos essa aproximação,
E nesse caso, aquela derivada de ordem 1 menos beta, ela vai a zero mais rápido que a de 1 menos alfa. Então, quando o t é bem pequena, acontece uma coisa engraçada. Quando o t é bem pequeno, a derivada de ordem inteira de i se torna negativa. E o que acontece em grande parte das simulações, inclusive nas que eu mostrei, só que vocês não viram porque acontece quando o t é bem pequeno mesmo, é que o i cresce, o i diminui um pouquinho antes de crescer. Lembrando que a solução ela não é C1, tá bom? Nós temos uma singularidade aqui no zero, e existe essa curiosidade interessante. Antes do i subir, ele decresce um pouquinho. Temos aqui esse comportamento para alfa entre 0,2 e 0,9, e essa queda em comum ela diminui conforme alfa se aproxima de beta. Outro comentário é que, novamente, o modelo não é local. Vocês podem perceber aqui a mudança na solução quando a gente começa de um ponto que já está desenvolvido, né? Se nós começarmos aqui no ponto 90, que foi essa figura que está aqui, vocês vão ver que, mesmo começando com a condição inicial ali exatinha, a solução vai mudar. Aqui nós temos a trajetória para isso, só que o legal é que o equilíbrio é mantido. Isso também pode ser visto aqui, no qual nós temos uma curva aí, e nós pegamos várias condições iniciais ao longo dessa curva. Vocês verifiquem que as trajetórias não têm nada a ver com a curva inicial, né? Então, realmente, esse efeito aí de considerar o passado, ele faz muita diferença. Nem mesmo a ideia de que a epidemia vai subir ou diminuir é mantida. Aqui ela está subindo, mas se a gente começar diretamente aqui, ela vai cair, né? Só que o ponto de equilíbrio realmente é o mesmo, existem até estudos sobre isso. Então, né, como eu falei, nós colocamos um pouquinho de dados reais aí da Covid. Pela primeira vez, nós consideramos dados só de 26 de fevereiro a 25 de julho de 2020, depois pegamos alguns dados a mais. Usamos para otimização, né, um algoritmo de ponto interior, o FDIPA, no qual nós quisemos otimizar essa função. Otimizamos, então, no começo só os parâmetros ômega e tal, mas depois a gente otimizou também as ordens alfa e beta. Mostrando alguns gráficos para você, o meu tempo está acabando, mas mostrando alguns gráficos já estou acabando também. Aplicações com ômega constante. Bom, com ômega constante, a gente consegue otimizar bem curvas de infectados durante um período relativamente curto. Como vocês podem ver aqui no caso de 2 dos estados brasileiros, no qual a otimização ficou boa, né, na curva de infectados para 2 meses, de 19 de março até 25 de maio. Só que se você começar a crescer um pouco o tempo, esse ômega constante, ele causa um crescimento muito grande nas curvas, então ele não fica muito bem ajustado às curvas reais. Então, o que acontece é que conseguimos melhorar bastante utilizando ômega com decaimento exponencial. Por quê? Porque aí as pessoas vão se cuidando, né? Aquela infecciosidade extrínseca, ela tende mesmo a diminuir. Aqui nós temos os dados do Brasil com a curva I e R dos removidos. Nós temos os dados da primeira onda, né, quase inteira, e nós vemos que otimizando tanto o alfa, quanto o beta, quanto o tal, quanto o ômega, quanto o A, que é a constante do decaimento exponencial, nós conseguimos uma otimização bastante razoável. Aqui nós vemos a trajetória dela, né, no caso aqui só tem o equilíbrio livre de doença viável, porque nós temos um decaimento exponencial. Mesmo a gente tendo colocado um limite, o ômega estrela ficou menor do que aquele critério que eu passei anteriormente. Então, temos só o equilíbrio livre de doença, só que ele demora muitos anos para ser obtido, né? Como se ele não existisse, então. Nós também estamos pensando, já realizamos alguns testes com esse modelo com compartimento a mais, de maneira que não perca a filosofia construtiva, né, de maneira que mantenha o significado da construção, colocar um compartimento de quarentena. Aqui nós temos um exemplo de uma simulação que a gente rodou com a quarentena. Esses também são os dados do Brasil, para 575 dias, e nós vemos que, de certa forma, o modelo com quarentena ele tem uma grande chance de conseguir capturar as diversas ondas.
E a próxima extensão seria o modelo comportamental, é um modelo no qual ocorre a dinâmica de imitação, né, que as pessoas mudam de comportamento de acordo com o que elas conversam, e aqui nós temos um exemplo de uma solução gerada com esse modelo, e esse X é a porcentagem de pessoas com comportamento normal, e enquanto aqui, quando o X é 0, é que todo mundo está com comportamento cuidadoso, né? Então, nós vemos a dinâmica de imitação produzindo essas variações entre um tipo de comportamento e outro. Bom, terminamos mostrando alguns dos nossos outros trabalhos. Nos próximos, a gente pretende explicitar a prova de alguns resultados, trazendo uma análise mais aprofundada dos números de reprodução e dessas extensões que eu citei. Aqui algumas referências que a gente citou na apresentação, mas não exibiu nos cantinhos. O artigo dos pais, 2 livros clássicos e também uma referência aqui sobre o FIDIPA. E agradecemos, né, a CAPES pela ajuda, ao FJF, a toda a equipe do CEMAT e estamos à disposição aí para perguntas e comentários. Muito obrigada. Muito obrigada, Noemi, pela sua apresentação. Dá para ver que você realmente você está super empolgada com o seu tema de pesquisa, gostei muito. Já convidamos todo mundo, quem quiser assistir a defesa da Noemi, dia 2 de dezembro, né, Noemi? Isso. Ela defende o mestrado dela, muito bem. Nós temos alguns minutinhos para, se alguém quiser fazer uma pergunta. Sim, com certeza, Noemi trabalhou muito, todo mundo está parabenizando, Noemi. Que excelente. Porque já a sala da palestra 3 já está aberta, ok? Quando a gente terminar aqui de trabalhar com a Noemi, conversar com a Noemi, a gente já vai direto para outra sala. O Sandro levantou a mão, por favor, Sandro. Noemi, acho que é a primeira vez que eu estou vendo você apresentar o seu trabalho de uma forma como um todo, né? Partidinha. Eu gostei muito, achei uma coisa, né, depois que a gente vai passando por todo ele, né? Esses modelos, então, fracionários, eles não têm um comportamento de sistema dinâmicos, né? Que foi o que você acabou de verificar ali, né? O fato da gente pegar pontos ao longo da curva, né? A gente não pode recuperar a solução inicial e nem voltar, né, na condição. E nem continuar evoluindo, né, na mesma curva, né? Mas esse modelo aí dos australianos, né, incrivelmente vai para o mesmo ponto de equilíbrio. Sim. A forma do ponto de equilíbrio, ela independe, né, do ponto inicial. Ela independe da condição inicial. Depende só dos parâmetros. Então, como você mantém as ordens e os parâmetros, você tem a mesma fórmula, né, do ponto de equilíbrio. E isso também acontece no caso de Caputo por um outro motivo, que inclusive é estudado por alguns chilenos, né, do equilíbrio ser mantido. Então, isso é mais ou menos aí a Valéria que gosta da parte viagem no tempo, né? Então, ou seja, o destino é o mesmo, mas as curvas podem se alterar se você resolver partir de algum ponto ao longo da primeira curva master, vamos chamar assim, né? Você vai fazer órbitas diferentes, mas vai chegar no mesmo ponto. Bacana. Legal. Gente, eu não quero cortar a discussão, mas nós precisamos... Noemi, por favor, desconecta a sua apresentação para a gente poder tirar a nossa foto. Ok? Quem puder, por favor, abrir a câmera. A fotógrafa oficial, a gente colocou que é a professora Lucy. Por favor, professora Lucy. Professora Lucy, ela sumiu. Mais alguém? Não, estou aqui, mas tem gente abrindo a câmera ainda. Tá. A senhora não abriu a câmera, professora Lucy. Eu não estou de pijama. Muito bem. Mais alguém? Pode tirar? Pode tirar. Tá, aguarda um minutinho aí, peraí. Aí.
Ah, ficou legal. Feito. Estou mandando aí para a Tatiana e para a Valéria. Muito bem, gente. Então, agora nós vamos passar para outra sala. Tá? Obrigada, Noemi. Obrigada eu. Tchau. Tchau, gente. Obrigada, Noemi. Parabéns. Parabéns. Obrigada eu.